Moção de repúdio à publicação do Blog do Tupã por conteúdo desrespeitoso e violência política de gênero contra as vereadoras da Câmara Municipal de Curitiba. Em discussão, o requerimento. Para discutir, vereadora Laís Leão. Bom dia, senhor presidente, a mesa que compõe essa casa, vereadoras, vereadores, cidadãos curitibanos e servidores dessa casa, pessoas que nos assistem pelo YouTube. Hoje, dia 4 de fevereiro, eu subo nessa tribuna pela primeira vez como vereadora dessa casa. Poderia desejar que fosse por um motivo diferente, mas se há algo que aprendi ao longo da minha trajetória é que as mulheres nunca escolhem os desafios que enfrentam. E quando eles surgem, enfrentamos de cabeça erguida. É com esse espírito que eu venho, junto com as minhas colegas e meus colegas, apresentar essa moção de repúdio contra o conteúdo machista e misógino publicado pelo Blog do Tupã no dia 2 de janeiro de 2025. De forma inaceitável, foram tiradas fotos na cerimônia de posse dessa legislatura. Um momento tão simbólico para o mandato de qualquer parlamentar. Foram usadas para tentar nos desqualificar. A matéria atacou a dignidade das parlamentares dessa Câmara, nos reduzindo a comentários sobre nossas vestimentas e aparência física, desconsiderando nossa trajetória e nossa capacidade de atuação política. Faço um agradecimento especial às 12 vereadoras dessa casa, a maior bancada feminina da história da Câmara Municipal de Curitiba, e a todos os vereadores que subscreveram essa moção. Obrigada pela coragem de não se calarem. Obrigada por compreenderem que essa não é uma luta só nossa, mas de toda a democracia. Essa moção, mais do que um protesto, é um marco. No dia 3 de janeiro, mulheres de 9 partidos diferentes se uniram em um compromisso comum. Machistas não passarão. Não haverá retrocessos. Independente das nossas diferenças políticas, há algo que nos une. Somos mulheres e enfrentamos todos os dias violências que só nós sabemos. A violência política de gênero não é novidade no Brasil. Desde 2021, ela está tipificada no Código Eleitoral pela Lei 14.192 de 2021. Mas os dados mostram que ainda há um longo caminho para que seja combatida efetivamente, vereadora Carlise. Segundo o Observatório da Mulher contra a Violência, 32% das mulheres que atuam na política já foram discriminadas por causa do seu gênero, enquanto apenas 10% dos homens relatam esse tipo de discriminação. Além disso, um estudo divulgado pelo Instituto Alziras revelou que entre 2021 e 2023, apenas 7% das denúncias de violência política de gênero resultaram em ações penais eleitorais. Uma pesquisa realizada pela CNN Brasil reforça esse cenário. 1 em cada 4 denúncias foi arquivada sem qualquer desdobramento. O que esses números nos mostram? Que muitas dessas violências continuam sendo naturalizadas, silenciadas ou ignoradas, vereadora Wanda. Mas aqui não. Aqui nós falamos, aqui nós reagimos. Essa Câmara não será cúmplice do silenciamento das mulheres na política. Levamos esse caso ao Ministério Público, aos sindicatos dos jornalistas do Paraná e à OAB Paraná, que inclusive temos reuniões hoje lá para falar sobre esse assunto. E conseguimos que o conteúdo fosse retirado do ar e que houvesse retratação. Mas isso não basta. Não se trata apenas de um ataque a 12 mulheres eleitas pelo voto popular. Trata-se de um ataque ao próprio direito das mulheres de ocupar esses espaços de poder. E quando falamos de violência política de gênero, falamos também da violência estrutural que assombra esse país. O Brasil vive uma epidemia de feminicídios. Segundo o Observatório da Mulher contra a Violência, a cada 24 horas, pelo menos 8 mulheres são vítimas de violência no Brasil. O feminicídio é o último estágio desse ciclo de violência, mas ele começa antes, com falas misóginas, com a naturalização do assédio, com a desqualificação sistemática das mulheres em seus espaços de trabalho, seja no setor privado, seja na política. E é por isso que hoje eu faço um apelo a essa casa e a toda a sociedade. Precisamos cortar esse machismo pela raiz. Precisamos parar de naturalizar, normalizar a violência contra as mulheres e começar a combatê-la de forma estrutural.
O diálogo, ele tem seus desafios, mas eu acredito que a luta pelo fim da violência contra a mulher é sim capaz de nos unir aqui. Não podemos mais, dia após dia, assistir inertes às reportagens que contam histórias de quem eram essas mulheres. Precisamos lutar para que elas vivam e vivam em paz. E esse caminho começa agora, com tolerância zero ao machismo nessa casa. Mas se há algo que a história das mulheres nos ensina, é que a nossa luta se fortalece quando a gente se apoia. É fundamental que entre nós, mulheres, a gente cultive o diálogo, a escuta e a empatia. Precisamos estar unidas, não apenas para reagir aos ataques que recebemos, mas para construir juntas novos espaços e novas formas de existir na política. O machismo se alimenta do isolamento das mulheres. Que a nossa resposta seja o fortalecimento uma das outras, porque só assim construiremos uma democracia verdadeiramente igualitária. Muito obrigada. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Indiara Barbosa, segunda secretária da mesa. Obrigada, senhor presidente. Parabenizo a vereadora Laís, a vereadora Carlise, nossa procuradora da mulher também, todas as vereadoras eleitas que, nessa situação, rapidamente se juntaram e tomaram providências relacionadas a esse caso infeliz que aconteceu, né, vereadora Mary? Ao invés de sermos reconhecidas pela nossa competência, porque estamos aqui, porque fomos eleitas, porque elegemos uma bancada recorde de mulheres, histórica, né, delegada Tatiana? Nós comemoramos muito esse fato, mais um marco histórico, 3 mulheres na mesa executiva, na mesa diretora da Câmara, e ao invés de falar sobre isso, enaltecer isso, esse jornalista, de forma infeliz, veio falar do decote, da vestimenta das vereadoras, uma nota completamente sem cabimento. E justamente por isso, porque a gente enfrenta ainda esse tipo de machismo, de preconceito, eu também, na minha primeira eleição, quando fui eleita, a primeira coisa que eu tive que me defender foi isso. Um vídeo ridículo, falando de completamente sem sentido, relacionando o que a gente alcança por competência com uma conotação sexual. Apesar de parecer exagerado, a gente enfrenta isso todos os dias nos nossos trabalhos. Não só nós, como vereadoras, mas mulheres nas mais variadas funções que têm que provar sua competência e ainda têm que se justificar e ouvir esse tipo de comentário. Então, a mesa diretora, também parabenizo o presidente, o vereador Tico, todos da mesa que emitiram uma nota de repúdio, que rapidamente teve a atenção da imprensa, que teve o apoio de diversas entidades que emitiram também notas de repúdio. A vereadora Laís citou algumas entidades, mas, né, a própria procuradora da mulher também da Assembleia, e diversas entidades. Eu tive apoio de entidades que eu faço parte, o Instituto Paranaense da Mulher, contabilista como contadora, o MEX, Mulheres Executivas, e, né, a OAB, diversas entidades reconheceram esse absurdo, e a nota foi retirada do ar e foi também feita uma retratação. Então, já passou, a gente já discutiu, mas a gente tem que vir aqui, sim, né, como está sendo colocado para votação agora, reforçar isso, para que isso não mais aconteça aqui na Câmara, na nossa trajetória como vereadoras, na nossa trajetória política, mas na vida de diversas mulheres que, infelizmente, sofrem esse tipo de violência. Né, vereadora Andressa, você também comentou, né, que é uma violência política, mas isso geralmente está relacionado com outros tipos de violência que acaba vindo juntos, e a gente tem que falar, infelizmente, né, a gente não gostaria de estar falando sobre isso, mas a gente precisa sim falar, ter uma postura firme, e eu agradeço mais uma vez a todos os vereadores que também, nas suas redes sociais, nas suas páginas, emitiram nota, falaram sobre o caso, para que a gente combata esse tipo de situação. Então, peço o voto favorável, né, de todos os vereadores, agradeço a todos que assinaram, e a gente vai sim continuar lutando pelo direito das mulheres de mostrar sua competência, de atuar e de não sofrer esse tipo de violência de situação. Obrigada, presidente. Tem a parte, vereadora Indiara, da vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Com certeza, passo a parte à minha amiga, vereadora Sargento, que também se posicionou de forma firme, que também tem um trabalho relevante
para combater a violência contra as crianças e contra as mulheres. Muito obrigada, vereadora. Muito obrigada ao presidente. Bom dia a todos. Eu fico indignada com essas coisas. Eu fico indignada. O que me parece é que ele gostaria de estar aqui e não teve competência para isso. Isso que me passa eu entendo que é dessa forma, porque não pode ser de outro jeito. Ele não tem o que falar, vai falar das vestimentas, vai falar das mulheres. Eu, como mulher, primeira mulher da Academia Policial Militar do Guatupê, primeira mulher do Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Paraná, eu fui conquistando espaço. E nós aqui, cada uma de nós, conquistou o seu espaço. E ele, tenho certeza, que criticou porque gostaria de estar aqui. Mas para estar aqui precisa ter competência. E isso eu acho que ele não tem. Então fica aqui meu voto de repúdio. Meu voto de repúdio a esse comentário infeliz. Perdeu uma oportunidade excelente de calar a boca, de se silenciar. Muito obrigado, vereadora. Obrigada, vereadora Tânia. Eu imagino que a senhora também deve ter enfrentado muitos desafios na sua trajetória, por onde a senhora atuou, né? A gente sabe que o preconceito existe e a gente tem que estar falando sobre ele para acabar. E, com certeza, ele perdeu uma oportunidade de ficar calado. Então, eu passo agora a parte à vereadora Mary Martins. Desculpa. Perdão, eu acabei... Me perdão, fui ajudar a vereadora Mary, acabei pulando e a vereadora delegada estava inscrita antes. Bom dia a todos, agora sim, tive um probleminha aqui no microfone. Gostaria de registrar aqui não só o meu repúdio, como o meu apoio, não só como mulher, mas como pessoa. Eu acho que todos foram ofendidos, não só as mulheres foram ofendidas. Toda a casa sabe que eu sou uma mulher de direita, tenho meus princípios bastante definidos. Quem vota em mim não vota na esquerda, a esquerda não vota em mim, isso é uma coisa natural. Mas tem coisas que estão acima de todos os limites. E o limite da ética e o respeito devem ser sempre seguidos como princípios cristãos. E eu sou uma pessoa cristã. Eu já perdoei a pessoa, mas não quero que ela faça mais nenhum comentário sobre mim, assim como não quero para vocês, independente se são mulheres ou se são homens. Foi injusto, foi indigno e sem falar que chegou a ser imoral. Então, mulheres, contem comigo, assim como os homens também podem contar. Obrigado. Obrigada, vereadora delegada Tatiana. Passo a parte agora à vereadora Mary Martins, agora sim. Sim, obrigada. Bom dia a todos. Só cooperando, dizendo que nós, como mulheres, não podemos aceitar, nós somos maioria da população brasileira, paranaense e curitibana. E nós estamos aqui representando a todas as mulheres, não somente aquelas que votaram em nós, mas eu também me pensei nos familiares das vereadoras que se sentiram chocados em ver os nomes delas ali citados e falando, sexualizaram o evento, e nós estávamos aqui presentes e não houve nada disso. Foi de má fé, utilizar aquela foto em que elas estavam se dobrando para assinar no momento ali, mas não corresponde ao que aconteceu aqui, e é o meu repúdio também a essa reportagem desse jornalista. Obrigada. Obrigada, vereadora Mary. Passo a parte agora ao vereador Olímpio. Na época em que esse lamentável fato aconteceu, eu fui um dos vereadores que colocou o meu repúdio também, publicamente, através das minhas redes sociais, porque eu acredito que é muito importante que essa luta não seja apenas das mulheres, porque nós também, eu tenho mãe, eu tenho esposa, eu tenho 3 filhas, e não gostaria que isso acontecesse com nenhuma delas, assim como não gostaria que isso acontecesse com nenhuma das vereadoras aqui, independente da sua vertente ideológica. Eu acho que nesse momento de intensa polarização que nós estamos vivendo, alguns temas não fazem parte disso, eles estão acima disso. Alguns temas são uma questão de humanidade. A defesa das mulheres é um desses temas e nós precisamos repudiar, sim, esse tipo de ato
para que ele não se torne normal e que não venha a voltar a acontecer. Eu acredito que todos aqui, indiferente, como eu já falei, da posição ideológica ou do sexo, do homem ou da mulher, não concordam com esse tipo de coisa. Então, é uma pauta que todos os vereadores estão unidos, e eu acredito importante a gente confirmar isso através dessa moção de repúdio. Muito obrigado. Obrigada, vereador Olímpio, pelo apoio. E passo agora a parte à vereadora Andressa Bianchesi. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o momento de palavra, vereadora Indiara. Nós precisamos, sim, nos posicionar. Gostaria de agradecer aqui à mesa diretora, a oportunidade de fala nesse momento. Uma bandeira muito importante, onde a gente precisa se posicionar. Bem, eu sou jornalista de formação e admiro muito um veículo de comunicação se posicionar dessa maneira. Então, essa nota de repúdio é muito importante para que a gente faça aqui presente o direito das mulheres de se vestir, e uma vestimenta ela não pode caracterizar ou desmoralizar uma mulher. Então, eu gostaria aqui de dizer que, muito além da bandeira feminina, quando eu visito uma casa e aonde tem um animal sofrendo maus tratos, a gente já relaciona a teoria do elo, que aonde existe um animal maltratado, existe já uma mulher sofrendo violência doméstica, uma criança sendo abusada sexualmente, e, infelizmente, essa questão do preconceito é a partir do momento onde vão nascendo todos os tipos de violência. Então, por isso, nós precisamos sim nos posicionar, nos colocar de forma muito coerente nesse repúdio. Precisamos também colocar aqui que um veículo de comunicação, antes de dar qualquer informação, ele precisa estar pautado de forma séria, coerente e positiva. Foi muito triste o que aconteceu, é muito triste a gente ter que estar no primeiro dia de sessão, ter que estar pautando esse tipo de assunto. Fico realmente indignada e nós precisamos estar unidos. Estamos aqui defendendo não só as mulheres dessa casa, mas todas as mulheres curitibanas e as mulheres brasileiras. Obrigada. Obrigada, vereadora Andressa, totalmente de acordo com a sua fala. Passo a parte agora à nossa procuradora da mulher, que até na ocasião ainda não tinha sido indicada como procuradora, mas também apoiou e agiu rapidamente, mobilizando e conversando com as entidades, com diversos veículos, para que essa situação tomasse uma proporção para a gente ter uma posição firme. Então, passo a parte à minha amiga, a vereadora Carlise. Obrigada, vereadora Indiara. Bom dia a todos os vereadores presentes dessa casa. Como procuradora da mulher, eu quero agradecer o apoio institucional desta casa, de todos os vereadores, em especial do nosso presidente, Tico Kuzma, que de pronto já se colocou à disposição e colocando todo o serviço da casa em defesa das vereadoras atingidas com essa infeliz matéria. Eu acredito que, como procuradora da mulher, nós estamos buscando trabalhar políticas públicas que valorizem a participação feminina da mulher na política. E nós vamos estar sempre em parceria com essa casa, fazendo com que esse direito das mulheres que queiram participar da vida política sejam valorizados e respeitados. Então, eu só quero agradecer o apoio de todos os vereadores e, em especial, ao presidente da casa, que tem nos auxiliado nessa ação proposta pela vereadora Laís e também em outras ações que venham em defesa do direito da mulher. Obrigada. Obrigada, vereadora. E passo a parte agora ao vereador Sidney Tualdo. Obrigado, vereadora Indiara. Já no primeiro momento, já fizemos uma menção nas nossas redes sociais, como pai da Camila, minha filha, como esposo da Cléo, minha esposa. Também me colocaria e ficaria muito ofendido se também elas tivessem sido ofendidas dessa forma, como as vereadoras foram. Um absurdo. Neste século, vivermos isso ainda. Então, prontamente, assinamos essa moção em respeito
à mulher. Claro, as vereadoras que foram atingidas, mas em respeito a todas as mulheres. E já remetendo a isso, né, ontem mesmo, no nosso bairro aí do nosso presidente Chico Kuzma, um cidadão foi preso lá imediatamente no ônibus, assediando uma mulher, passando a mão. O motorista fechou o ônibus e enquanto ele não foi preso. E as pessoas que estavam dentro do ônibus acabaram dando uma camaçada, batendo nele. Não sei se é o correto, mas isso é em defesa da mulher. Não podemos admitir esse tipo de atrocidade e, principalmente, falas ou menções que levem à questão de desrespeito às nossas mulheres. Então, essa moção também foi assinada pelo nosso mandato em respeito a vocês, mulheres, e as vereadoras desta legislatura aqui de Curitiba. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, vereador Sidney, pelo apoio, pela assinatura. Como o senhor mencionou, né, as mulheres enfrentam todos os dias violências e a gente não pode aceitar. Além dos que praticam a violência, o silêncio de quem não faz nada também ajuda, né? Também é importante, é isso que a gente tem que mudar, todos se posicionarem contra esse tipo de situação. Tanto em relação a essa situação que aconteceu, como a que o senhor citou, dentro de um ônibus, né, que a gente não pode admitir, e muitas vezes as pessoas ficam ali, se sentem desconfortáveis de agir, homens mesmo, de tomar uma atitude, mas a gente precisa falar, precisa levantar a mão, precisa pedir para que todos apoiem esse tipo de situação. Então, mais uma vez, parabenizo, agradeço todos que assinaram, que apoiaram, as mulheres, as vereadoras e os homens também, porque é muito importante que todos estejam unidos contra essa situação. Obrigada. Perdão, só para concluir, desculpa, presidente, mais uma vez reforçar, comentei, mas ao final de toda essa situação, a nota foi retirada do blog e ele fez uma retratação pública, se desculpando, enfim, reconhecendo pelo erro. Então, esse foi o desfecho, né, na época referente a essa situação. Obrigada. Vamos à votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantem a mão. Aprovada.